Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai aprender como fazer para rolar uma lista do início ao fim ou vice-versa. Só para entender o que a gente vai fazer neste vídeo, aqui tem um exemplo de um aplicativo onde tem uma lista de países, onde o primeiro país é Estados Unidos e o último é o 17º, que é o México. Quando você tem uma lista muito grande de itens, pode ser ruim para o usuário rolar até o final e do final rolar até o início da lista. Então você pode criar alguns atalhos para facilitar isso, como por exemplo esses botões que estão aparecendo aqui. Nesse botão, se eu clicar, ele vai direto para o início da lista. E estando aqui no começo da lista, onde ele mostra o primeiro item, se eu clicar nesse botão, ele vai para o final da lista. E aí ele aparece o último item, que é o país México, que está na 17ª posição. Você já deve ter visto isso em alguns artigos na internet, que ele é muito longo e ele tem esses atalhos para você percorrer de uma maneira mais fácil, desde o início até o fim. E nesse vídeo você vai aprender como fazer isso passo a passo, de início ao fim, e até criando esses botões e as funções para manipular essa lista do jeito que eu fiz aqui. Se você gostou do tema desse vídeo e da proposta do canal, é só clicar no botão gostei. Se é a sua primeira vez no canal, é só se inscrever para receber mais vídeos como esse. Então bora para o código. Este é o código que nós vamos trabalhar. Aqui eu já deixei os estilos montados, né, que a gente vai usar no nosso aplicativo. São bem simples. Aqui tem o Item Style, que é o estilo de cada item que vai aparecer na lista do aplicativo. É o estilo de cada item que está aqui, tá? Tem o Up Button Style, que é o estilo do botão, que seria esse estilo aqui, tá? Assim como o Up Image Style, porque nós vamos usar uma imagem como botão e você pode usar a imagem que você quiser, tá? Da mesma forma, para o Down Button Style e Down Button Image Style. E aqui nós temos duas variáveis. Essa variável Data Source, que é um array de objetos, onde cada objeto é um item da lista. Aqui a gente tem o nome do país e a posição dele. Então, cada objeto, cada item é exatamente o nome do país e a posição. E ele é definido pelas propriedades ID e title. Então, essa variável, data source, nós vamos usar no componente flatlist para montar toda essa lista aqui. E a variável listViewRef é uma variável que faz referência ao componente flatlist. Porque como nós vamos manipular a lista, e quando eu digo manipular, é fazer com que ela chegue até o final ou até o início, nós precisamos acessar o componente flatlist. Então nós temos que ter uma referência para esse componente, e é para isso que serve essa variável. E aí eu vou te ensinar como você faz referência a um componente para poder acessá-lo. Então vamos começar criando a função que será usada para definir cada item da lista, tá? Eu vou chamar essa função de itemView. Essa função ela vai receber cada item da lista para poder montar o conteúdo de cada item da lista. Então ela vai receber como parâmetro o item que vai ser usado para montar o conteúdo. E aqui eu posso usar um return. Esse return vai ser usado para montar a aparência do conteúdo. E para montar, eu vou usar o componente text. Tá? Então eu vou definir aqui o componente text. E aí eu defino o que eu quero apresentar em cada item. Então a primeira coisa que eu vou apresentar, e que nós vimos aqui, vai ser a posição. Tem um traço para separar e o título, que é o nome do país. Então aqui eu vou colocar, como eu estou recebendo aqui o parâmetro item,
Então eu uso item e acesso a propriedade ID. Aqui eu vou colocar o separador e logo em seguida item de novo, mas eu vou acessar agora o título, que é o nome do país. E eu vou transformar para maiúscula usando to uppercase. Pronto. E aí eu vou definir um estilo aqui, que é referente àqueles estilos que eu mostrei para você, né? Vou colocar item style. Pronto. Então agora tem aqui definida a função item view, que é usada para montar cada item que está aqui na lista, tá? Nós vamos usar essa função lá no componente flatList. Lá no componente flatList tem uma própria chamada renderItem. Essa renderItem vai chamar essa função quantas vezes forem necessárias para montar cada item da lista. Então, por exemplo, aqui na lista nós temos 17 itens, 17 países. Então essa função vai ser chamada 17 vezes. Então, a cada vez que ela for chamada, ele recebe como parâmetro esse item, que seria um item da lista, né? Então, se eu recebi o primeiro objeto, o primeiro item dessa lista, usando esse parâmetro, eu consigo acessar a propriedade ID para colocar a posição e a propriedade title para colocar o título. E aí, o renderItem vai chamar essa função e eu vou devolver exatamente a aparência dela. E vai ficar desse jeito, tá? Vai montar posição 1, Estados Unidos, posição 2, União Europeia e por aí vai, tá? Então a função itemView, que vai ser usada para montar cada item da lista, está pronta, tá? E agora a gente vai montar as duas funções principais, que seriam as funções que serão chamadas quando eu clicar em cada botão, tá? Que seria esse botão. Quando eu clicar nesse botão, eu quero rolar para o final da lista. Então tem que montar uma função que vai fazer isso. E a mesma coisa aqui para esse botão. Quando o usuário clicar no botão, para ele percorrer até o início da lista, eu tenho que criar a função que vai fazer essa tarefa, esse trabalho, tá? Então vamos criar a primeira função, que vai ser a função para percorrer até o início da lista. Então eu vou chamar essa função de upButtonHandler. Pronto, nessa função eu preciso acessar a referência do componente flatList. Lembra que eu falei, essa variável ela vai ter a referência do componente flatList. Então eu uso ela para chamar uma função lá do componente flatList, que é chamada de scroll to offset. Tá? Nessa função, ela recebe como parâmetro um objeto onde eu consigo definir algumas propriedades. A primeira propriedade que eu vou definir é o offset, que seria a posição da lista onde eu quero alcançar, tá? E aqui também vai ter outra propriedade que eu vou usar, que é o animated. Eu vou usar o valor true, tá? Que eu quero que quando ele percorrer a lista para o início, ele faça uma animação quando ele rolar a lista. Então agora a nossa função está pronta. Essa função é upButtonHandler, ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, essa função será chamada porque ela é up. É a função que vai fazer o usuário chegar para o início da lista, para cá. Tá? Então aí ele vai usar a referência do componente flatList e aí ele vai chamar uma função desse componente que é scroll to offset. E como o nome diz, ele vai ser usado para rolar para uma determinada posição, offset. E que offset seria esse? Está definido nessa propriedade. O offset que eu defini é 0. Então, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai para a posição 0. A posição 0 é o início da lista, então vai aqui para o começo. Tá?
Então, offset é 0 e animated true, porque eu quero que quando ele rolar para o início, ele faça uma animação para garantir uma experiência melhor para o usuário. Então essa função está pronta, agora falta definir a função que será chamada quando o usuário clicar nesse botão. Né? Quando ele clicar, tem que ir para o final da lista. Então vou criar uma função chamada downButtonHandler. Então vamos lá. Nessa função, eu também vou usar a referência ao componente flatList. Então aqui eu vou colocar listView e a função que eu vou chamar do componente flatList é a função diferente, ela é chamada de scroll to end, ou seja, eu quero rolar para o final da lista. E aqui como parâmetro ele também recebe um objeto. E nesse objeto eu posso definir também a propriedade animated. Eu vou definir como valor true. E aqui a nossa função downButtonHandler está pronta. Aqui essa função, como o nome diz, ela vai rolar para o final. Então não preciso definir o offset. Aqui eu precisei definir, porque a função é scroll to offset. Ele vai rolar para uma determinada posição. E eu tenho que falar qual a posição 0. Aqui não, essa função ela é específica, ela já vai para o final. Então, por isso que eu não precisei definir um offset para ela, tá? Apenas o animated. Então, está pronta aqui a função que define a aparência de cada item da lista. Já está pronta a função upButtonHandler, que é a função que vai jogar o usuário para o início da lista, e a função downButtonHandler, que é a função que vai jogar o usuário para o final da lista. E agora a gente precisa definir a aparência do nosso aplicativo, né? Então a gente vai usar aqui a view principal do nosso aplicativo para declarar o componente flatList. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Vamos definir aqui o componente flatList. Então flatList ele recebe várias propriedades. Uma delas, e a mais importante, é a propriedade data. Tá? Aqui eu defino um array de objetos, ou seja, os itens que eu quero montar. Então o que eu tenho que usar? Eu vou usar essa variável que eu defini, né? DataSource, que tem os itens que eu quero que sejam apresentados. Então é só colocar aqui. A outra propriedade é a propriedade KeyExtractor. Vamos lá, KeyExtractor. O KeyExtractor eu defino um índice único para cada item da lista. Então aqui eu recebo o item, né? E aí eu posso acessar o ID de cada item, porque cada item ele tem um ID que é único, tá? E vai de 1 até o máximo, que no caso é 17, tá? Então aqui esse KeyExtractor ele acessa o DataSource e me passa o item referente a cada objeto dessa lista e eu consigo acessar o ID e eu digo para esse componente que esse ID é único para esse item da lista, tá? Isso é para ele garantir um gerenciamento melhor da lista, principalmente quando a lista é muito grande e ele quer trabalhar com cache. E aqui eu vou definir a propriedade renderItem. Essa propriedade ela é usada para montar a aparência de cada item da lista. Então aqui eu vou usar a função itemView. Essa função é a função que eu acabei de montar. Eu acabei explicando que essa função ela é chamada para cada item da lista. Então aqui, como eu já passei o DataSource para o componente, então ele já sabe quantos itens essa lista tem, então ele pode acessar cada item da lista de maneira individual. Ele chama essa função itemView 17 vezes e aqui ele monta para cada item a aparência. Então ele monta a aparência de cada item. Tá? E agora eu vou mostrar como a gente vai fazer o link relacionado à referência desse componente flatList. Lembra que eu preciso dessa variável
para poder acessar as funções do componente, para manipular o componente, que é para poder rolar a lista, seja para o início e para o fim. Então aqui, esse componente me fornece a propriedade chamada de ref. Aqui eu consigo receber como parâmetro a referência do componente FretList, tá? Então aqui eu vou dar o nome de ref. Tendo a referência, agora é só atribuir para a variável que eu criei lá em cima, que é list_viewRef. Ele recebe ref, pronto. Então essa própria ref, ela passa para mim a referência do componente FretList. Eu pego essa referência e atribuo a minha variável que eu criei aqui, list_viewRef. Tendo a referência do componente FretList, então eu consigo acessar as funções dele. E aí eu consigo manipular a lista, seja para ir para o início, seja para ir para o final. Tá? Então o componente FretList está pronto. Eu posso inclusive atualizar, iniciar aqui o emulador para a gente ver como vai montar a lista para a gente, tá? Vamos lá. Pronto, montou a lista, tá? Então aqui eu consigo percorrer a lista até o final, né? O último item é o país México, né? Posição 17, e consigo percorrer até o início, né? Que é o primeiro país, Estados Unidos, na posição 1. Só que como eu comentei, se a lista for muito grande, eu consigo colocar aqui alguns botões que são os atalhos, para ir direto para o final ou ir direto para o início da lista. Então agora o que a gente vai fazer? É exatamente isso, criar os botões. Os botões aqui que ele vai usar para ir para o final e o botão aqui que vai ficar embaixo, que ele usa para ir até o início, tá bom? Então para montar esses botões, a gente vai usar o componente Touchable Opacity. Então vamos lá. E o componente Touchable Opacity também tem algumas propriedades que vão ser usadas para definir a aparência e o comportamento dele, tá? Uma delas é o Activity Opacity. Nele eu consigo definir a opacidade do botão, tá? Essa opacidade é a transparência do botão, ou seja, quando eu clicar no botão, a transparência dele vai mudar. Isso é para mostrar para o usuário que o botão foi pressionado, é para dar um feedback para o usuário. O default é 0.2, eu coloquei 0.5. E aí tem a propriedade mais importante, que é a propriedade onPress. Essa propriedade onPress é a função que será chamada quando o usuário clicar nesse botão. Como eu estou montando o primeiro botão aqui, que é o botão que quando ele clicar vai jogar o usuário para o final da lista, então eu vou chamar a função que a gente criou, que é a função downButtonHandler. Essa função aqui, ó, downButtonHandler, que joga o usuário scroll to end, lá para o final da lista, tá bom? E agora aqui eu vou colocar o estilo do meu botão para definir a aparência dele, tá? Então eu vou usar o estilo down button style. E agora o que eu preciso colocar aqui é uma imagem para o meu botão. E essa imagem eu vou colocar dentro do componente Touchable Opacity. Assim, essa imagem ela fica sensível ao toque. Então, quando o usuário clicar nessa imagem, essa própria onPress vai se encarregar de chamar a função downButtonHandler, que joga o usuário para o final da lista. E aí, para fazer isso, eu vou colocar aqui dentro do componente Touchable Opacity um componente Image. Tá? E aqui no componente Image, eu uso a própria Source, onde eu consigo definir a imagem que eu quero usar. Tá? Nesse caso, eu vou usar a imagem da seta, né? Para baixo, down. Eu vou usar aqui a URL dessa imagem que está lá no blog do canal, tá bom? Vou jogar aqui. E essa imagem que a gente viu que vai aparecer aqui, tá? A imagem de uma seta para baixo, indicando que
O usuário vai ser jogado lá para o final da lista, tá bom? E agora, para fechar isso aqui, vamos criar um estilo, né? Então, vou usar styles.down button image style. Pronto. O primeiro botão já está montado. E agora, esse botão está montado, agora a gente vai montar o segundo botão, né? Então, é só copiar esse componente que a gente já montou, certo? A gente coloca ele aqui embaixo. E aí, é só mudar aqui, ao invés de chamar a função downButtonHandler, a gente chama a função upButtonHandler, que é para jogar o usuário para o início da lista. A gente também muda o estilo para upButtonStyle. A imagem também tem que ser a imagem da seta para cima. Então, não vai ser arrow down, vai ser arrow up, tá? E aqui o estilo também, né? Não vai ser o down button image style, vai ser o up button image style, tá? Então agora a gente já tem a aparência montada, tem o componente flatlist, tem o botão touchable opacity, que é a seta para baixo, que vai chamar um press, que é a função que joga o usuário para o final da lista, e tem um segundo botão, touchable opacity, que é o botão com a seta para cima. Clicando, o onPress se encarrega de chamar a função upButtonHandler e joga o usuário para o início da lista, tá? Então vamos atualizar o aplicativo e vamos ver ele montar os botões aqui e a gente já testa para ver se está tudo funcionando. Pronto, olha, ele montou os botões conforme a gente tinha planejado. Então se eu clicar nesse botão, ele vai jogar o usuário para o final da lista, né? Vai chamar aquela função downButtonHandler. Eu vou clicar aqui, ó, foi para o final da lista. Mostrou o último item, que é o país México, posição 17. E a mesma coisa, agora se eu clicar nessa imagem, ele vai chamar a função upButtonHandler, vai acessar o componente flatlist e com o scroll to offset ele vai jogar aqui o usuário para o início da lista. Vamos lá. Ó, foi para o início da lista, tá? Que tem aí o país Estados Unidos na posição 1. Então isso é muito prático se você tem uma lista muito grande e aí você coloca esses atalhos que facilitam aí a usabilidade para o usuário do seu aplicativo. Bacana, né? Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. O snack desse código está no link aí na descrição do vídeo. É só clicar e aí você consegue acessar esse fonte que eu montei aqui para você alterar, para você copiar e você poder usar também no seu aplicativo. Se é a sua primeira vez no canal, é só clicar no botão inscrever para receber mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, obrigado por assistir este vídeo até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!